O Banco Central, em mais uma reunião do seu Comitê de Política Monetária, o Copom, pôs fim, após 6 anos, ao ciclo de baixa da taxa Selic. Os juros básicos brasileiros foram de 2% para 2,75% ao ano, subindo pela primeira vez desde julho de 2015, quando a taxa estava em 14,25% ao ano. Mas o que isso implica nas ações negociadas na B3? A resposta varia muito de setor para setor, mas de forma geral, quanto mais baixo forem os juros brasileiros, mais as companhias são beneficiadas pela migração de investidores para a Bolsa. No entanto, a alta da Selic beneficia algumas das empresas listadas na B3, apresentando oportunidades para os investidores brasileiros. Já outras não contam com essa sorte. E quais são os setores em que estas empresas atuam? Quais ações devem se beneficiar? Contaremos tudo depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, notícia ruim, notícia boa, sempre tem aquele que pergunta pra quem? E a gente vai tentar desvendar isso hoje, né? Falar quem que perde menos, talvez, ou quem ganha com uma Selic mais alta. Exatamente. Há poucos dias, o Copom surpreendeu o mercado com uma alta na Selic de 0,75 ponto percentual. Foi para os 2,75% ao ano, após quase 6 anos sem elevação dos juros no Brasil. Agora, os investidores se questionam sobre qual o impacto dessa decisão nos mais diversos tipos de aplicações, mas em particular na Bolsa de Valores. Isso porque, com juros mais altos, a rentabilidade da renda fixa fica mais atraente comparativamente. A taxa Selic ainda é usada como referência de rentabilidade nos investimentos. Quem possui títulos de renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs atrelado ao CDI ou o Tesouro Selic, deve ter ganhos maiores com a da Selic, né? O Tesouro Selic é evidente. No CDI, ele é um primo irmão da Selic, então eles tendem a andar junto e os saltos também acabam puxando o CDI. Em geral, aplicações em renda variável, caso de ações e fundos imobiliários, teriam um efeito contrário e perderiam atratividade em tempos de alta dos juros. Mas acontece que a Selic, mesmo a 2,75% ao ano, permanece em patamares muito baixos, pelo menos para o histórico brasileiro. O primeiro objetivo do Banco Central ao aumentar os juros é conter o avanço da inflação. Em geral, quando sobem os juros, reduzimos o estímulo à economia. Isso acontece porque financiamentos ficam mais caros e investimentos financeiros passam a render mais. Então as pessoas tendem a gastar menos, gerar menos economia e guardar mais, rendendo essa nova taxa. Passa a ser mais vantajoso guardar dinheiro do que fazer ele rodar. E com menos demanda, os preços dos produtos tendem a cair, reduzindo a pressão inflacionária, reduzindo a inflação. Durante a pandemia, uma porção de estímulos monetários foi concedida ao redor do mundo. Esse dinheiro foi despejado em muitas economias e, com isso, o que acontece é um excesso de oferta. Consequentemente, o preço do dinheiro cai. O crédito, a taxa de juros para você conseguir fazer um financiamento, por exemplo, fica menor. Ou seja, tudo isso estimula o consumo, estimula a demanda. Aqui no Brasil, isso se deu em partes com o auxílio emergencial, que estimulou o consumo internamente também. Mas agora, Dani, a expectativa do mercado em geral é que o Banco Central continue neste ciclo de alta de juros em um ritmo até mais acelerado do que inicialmente previsto. A expectativa é que, ao longo do ano, ocorram mais 5 altas. E isso, se tudo correr como esperado pelo mercado, encerraremos 2021 com uma Selic de 5% ao ano. Mas e o que isso implica para as ações brasileiras, Samir Boy? O quê? Olha, a resposta pode variar muito dependendo do setor, mas de maneira geral, quanto mais baixos forem os juros, mais as companhias são beneficiadas pela migração de investidores para a Bolsa, a fim de buscar maiores rentabilidades. Tem, na verdade, Samir Boy, mais um aspecto, né? Juros baixos fazem com que o crédito fique também mais baixo, as empresas conseguem aumentar sua produção, expandir a operação, o crédito etc. vale tanto para a pessoa física, né, que vai financiar, vai comprar crédito, consegue aumentar o consumo, quanto para a pessoa jurídica. Perfeito. E também tem aquela história, eu tenho um projeto que retorna 10% ao ano, vou abrir uma fábrica, vou abrir um restaurante, o que for. Se a Selic tiver 12, você vai falar, não vale a pena eu pôr meu dinheiro em risco para ganhar 10. Agora,
Se a Selic for baixa, você pode falar, não, se a Selic tiver 2%, você fala, bom, para ganhar 10%, eu topo correr esse risco. Claro que cada empresário vai fazer isso, sempre vai buscar um ganho maior que a Selic. Então, a Selic como referência, ela incentiva ou desincentiva investimentos que geram e que aquecem a economia. Nesse caso, não são investimentos financeiros, mas que beneficiam a sociedade e beneficiam, por conseguinte, por tabela, o valor das empresas e aí sim negociadas na Bolsa. Só que apesar de tudo isso, a alta da Selic, por mais inusitado que pareça, beneficia algumas empresas listadas na B3 e prejudica várias outras. Entre elas, entre as que são beneficiadas, o setor que mais sai ganhando é o de bancos e seguradoras. Isso é justificado pela diferença entre o custo de captação e os juros cobrados dos clientes, diretamente atrelado ao spread bancário. Com a alta na taxa básica de juros, os bancos tendem a aplicar uma taxa maior em empréstimos. Sendo assim, a diferença entre o que os bancos pagam e recebem fica maior. Já no caso das seguradoras, além da receita operacional proveniente da venda de seguros, elas também têm como fonte de receita suas aplicações que são feitas no mercado financeiro. E com parte das aplicações em renda fixa atreladas à Selic, os retornos sobre o capital investido das seguradoras acabam por ser maiores. E de olho nessa movimentação, os analistas destacam as companhias cujas ações se beneficiam. Atenção, são elas: Itaú, Bradesco, Santander Brasil, Itaúsa, BTG, Sul América e BB Seguridade. As importadoras também são impactadas positivamente com a alta da Selic, já que a expectativa acaba sendo queda do dólar. Com os juros mais altos, muitos investidores buscam essa rentabilidade, trazem dinheiro assim para o Brasil, maior a entrada de dólares, menor é o valor do dólar frente ao real. Como consequência, empresas que armazenam produtos importados enquanto eles permanecem no porto se beneficiam dessa alta. É o caso da Santos Brasil, cujo ticker das ações negociadas na B3 é o STBP3. Para quem não conhece muito, a Santos Brasil opera em 5 terminais marítimos, sendo 3 deles no litoral paulista e também no Pará e o outro em Santa Catarina. Agora, quando olhamos para outras empresas de ponta que são afetadas negativamente, destaque aí para o setor de varejo e de construção civil, como os mais prejudicados com a alta dos juros. E isso é justificado pelas taxas de financiamento mais altas que tendem a pesar mais no bolso dos clientes. Mas ainda assim estamos com uma baixa taxa de juros quando a gente compara com outras épocas em que a nossa taxa chegava a 14%, até mais que isso. Então, mesmo com essa alta de 0,75 ponto percentual, ainda estamos em um cenário muito distante de ser um caso extremamente dramático, avassalador, não é nada disso. Sim, sempre que há um aumento na taxa Selic, acontece também um reajuste completo nos juros cobrados em financiamentos e empréstimos. Mas reforçando o que o Doni acabou de dizer, com um patamar de 2,75%, não dá para dizer que a Selic está alta se a gente considerar o histórico brasileiro e a inflação. Então, não deve afetar tanto os planos, principalmente de longo prazo. Já analisando outros setores que podem ser prejudicados, vale ressaltar as empresas que possuem um alto endividamento. Os setores que precisam financiar os seus projetos tendem a ver a sua dívida aumentar ainda mais com a alta da Selic. Por isso, Doni, a gente sempre diz aqui, se você achou uma companhia interessante para investir, vai lá e leia os relatórios disponibilizados aos investidores. Toda empresa de capital aberto publica os seus resultados financeiros trimestralmente. E nele tem as dívidas, o caixa, a verba reservada para empréstimos e aí vai, além da área de relação do investidor, que você pode contatar as empresas de capital aberto. Tem essa área. Exatamente. E numa dessas, acende ou não o alerta do investidor ao checar as informações. Você pode olhar lá e falar, pô, empresa bacana, olhar uma outra e falar, ixi, acho que isso aqui é melhor eu ficar de fora. Enfim. Mas é interessante saber, né, que tem empresas que são beneficiadas com a alta da taxa de juros. Muitas vezes a gente vê só aquela análise muito pontual, né, de que juros altos prejudicam a bolsa e ponto, mas tem também esse outro lado, tem as companhias que saem ganhando em uma conjuntura assim, então é bom ficar de olho. E agora vamos para o Giro de Notícias. E finalmente ele desencalhou. O mega navio Ever Given ficou preso por 6 dias no canal de Suez, no Egito. Empresas especializadas no comércio marítimo estimam que as perdas econômicas diretas ou indiretas ligadas ao encalhe devam passar dos 300 bilhões de reais, segundo a BBC. Porém, centenas de navios ainda aguardam para atravessar o canal. Com a retomada do tráfego, os preços do petróleo recuaram.
Facebook planeja 2 novos cabos submarinos para conectar Singapura, Indonésia e América do Norte, em um projeto que envolve o Google e empresas regionais de telecomunicações. O objetivo é aumentar a capacidade de conexão à internet entre as regiões. Os 2 cabos, que precisarão de aprovação regulamentar, seguem os investimentos anteriores do Facebook para construir conectividade na Indonésia, um de seus 5 principais mercados globais. Mais 4 companhias desistiram de realizar ofertas públicas iniciais de ações, os IPOs na sigla em inglês. Segundo a CVM, AgroGalaxy, W2W, mais conhecida pela marca Wine, Calunga e Rodobens cancelaram suas ofertas. Com essas novas desistências, já são 20 IPOs cancelados esse ano. Notícias giradas, vamos ver o que aconteceu com a Bolsa em nosso fechamento de mercado. O Ibovespa iniciou a semana com uma alta de 0,56% e 115.419 pontos. O destaque das maiores altas foi para Pão de Açúcar, Minerva e Taesa. Já nas maiores baixas, Ezetec, Santander e Sul América. O dólar fechou com uma alta de 0,44% aos R$ 5,76. Com isso, Mais um para a nossa conta, rumo ao quê? ao infinito e além, Buzz Lightyear Ao estrelato dos youtubers. despontam para o anonimato, como diria Exatamente. Paulo Francis, né? Despontaremos para Acho que é anonimato com uma velocidade cada vez maior. Se segura. Valeu, pessoal. Tchau.